Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Esse é o terceiro workshop do Plano de Retomada Econômica de Poços de Caldas. O eixo de comércio vai tratar de atendimento. Então, esses 5 workshops, os 2 que aconteceram segunda e terça, hoje, amanhã e depois, são voltados para esse conteúdo. Esse atendimento ele é muito importante porque as pesquisas demonstraram que existe uma necessidade no atendimento para o comércio de Poços de Caldas. Isso pesquisa por mais de 400 empresários que ressaltou essa necessidade. Então, por isso a gente desenvolveu esse workshop. Existe um outro workshop que já a gente vai colocar para rodar também, que é a capacitação do empresariado. Então, a gente vai falar de marketing, de vendas, vai falar de gestão de pessoas, vai falar de finanças, para que a gente consiga dar elementos para que todos os empresários possam atuar da melhor maneira possível nos seus comércios. E hoje a gente vai falar sobre como manter e captar novos clientes. A gente trouxe 2 convidados ilustres que vão discorrer sobre o assunto. Primeiro, apresentando a Miriam. A Miriam é colaboradora do Sebrae há 8 anos e meio, consultora, instrutora e palestrante, é formada em administração, com especialização em gestão de relacionamento com o cliente e MBA em psicologia organizacional e gestão de pessoas. Atua nas áreas de gestão de pessoas, psicologia organizacional, empreendedorismo e marketing. Seja bem-vindo, Miriam, obrigado. E o Paulo, administrador, mestre em administração, MBA em gestão empresarial, pós-graduado em direito público e bacharel em administração. Consultor de negócios do Sebrae e facilitador de metodologias ágeis de gestão e inovação. Palestrante e professor de pós-graduação nas disciplinas de estratégia, inovação e empreendedorismo. Seja bem-vindo, Paulo, também. Muito obrigado a vocês dois pela presença. Esse conteúdo é um conteúdo que a gente traz com pessoas que realmente fazem a diferença, são experientes, capacitados nesse tema. E esse workshop a gente vai falar sobre 3 elementos que são relacionamento, a experiência do cliente e como aumentar a sua base de clientes. Esses 3 temas é o que a gente vai percorrer durante a apresentação. Falando de experiência de cliente, eu queria colocar um exemplo, aí eu queria que o Paulo discorresse depois sobre isso. Eu tenho um amigo que ele é do Outback. Ele teve uma live aqui em Poços comigo. Ele é presidente do Outback e do Abbraccio, da empresa que detém essas 2 marcas no Brasil, e ele falando de experiência do cliente. Então, entrou a pandemia, ele mandava para o cliente, na casa do cliente, aquele pãozinho preto, né, o pão australiano, com indicações, qual a temperatura que ele coloca no micro-ondas para sair igualzinho, na mesma experiência que ele está lá. Ele mandava uma playlist do Outback para a pessoa representar lá na casa dela. Então, são elementos que traz esse relacionamento, traz essa experiência. A experiência do ambiente que você tem, como é que você joga isso, se você está na mídia digital, como a Mina comentou bastante, como é que você joga isso para frente? Como é que você reproduz essa experiência presencial no digital? E achei que esse case, que é um fato, dá para a gente ilustrar e começar a entrar na experiência do cliente agora. Bacana, Marcelo. De fato, caminhando aí nos nossos temas, né? O Marcelo trouxe um case muito bacana do Outback e, de fato, é uma referência quando se fala em experiência do cliente. Eu já começo com uma reflexão do seguinte. Hoje, ninguém compra mais produto e serviço. A galera compra uma experiência. Produto e serviço. Se você vende produto e serviço, cada vez mais você vai ter problemas com o seu cliente, com o seu mercado e assim por diante. Então, quando você vai numa pastelaria, você não está vendendo pastel numa pastelaria, você está vendendo uma experiência diferente para eles. Se você não entender esse conceito, a coisa começa a ficar um pouco complicada. E o que vem a ser essa experiência do cliente de fato, né? Bom, ela envolve todas as etapas de contato que o cliente tem com a sua marca. Então, a experiência ela pode ser medida desde quando o cara pensa em comprar o seu produto ou seu serviço, até quando ele está usufruindo do seu produto e o seu serviço. E aí, a atenção que a gente
traz aqui é para que vocês possam pensar de uma maneira assim, bem crítica mesmo, como que são esses pontos de contato do cliente com a sua marca? Como é que é a experiência dele com cada momento? Por exemplo, como eu disse aqui, que a experiência começa lá quando ele imagina que vai precisar pedir depois da live aqui, eu vou pedir uma comida. E aí eu vou na rede social para fazer esse pedido de comida. E aí, por exemplo, eu vou pedir, sei lá, um sanduíche, um hambúrguer. Cara, eu entro na página, no Instagram do cara, para pedir, de repente é uma marca que eu gosto, já tenho um contato. Então, enfim, é um que eu tô com vontade de comer. Eu chego lá na rede social do cara, eu lá caço ao tesouro buscando o cardápio. Acontece. Eu falo porque, de novo, trago uma experiência também como consumidor, onde você tá lá, uma coisa tão básica. Sendo que um cara que tem uma hamburgueria, a primeira coisa que tinha que deixar escancarado na página dele é, de repente, um store fixo, ou postar todo dia no status dele, no store dele, o cardápio, porque a pessoa que vai pedir um online, você já manchou a experiência do cara. O cara tá com fome, ele quer pedir rápido, aí muitas vezes você vai, caça o tesouro e encontra o tesouro. Vai lá, escolhe, beleza, aí passa a mão no telefone para ligar para o cidadão. Aí chama, não atende. Cara, você está com fome, nós temos contato com experiências boas. Então, à medida que a gente vai tendo contato com experiências boas, nossa régua sobe. E aí nós começamos a medir todo mundo para aquela régua mais alta. Então, se você liga num lugar, a galera sempre te atende de primeiro e sempre faz o pedido rapidinho, entrega legal, tudo certinho, cara, aquilo é o parâmetro da experiência dele. Então, você demora para atender, muitas vezes, numa segunda ligação, o cara nem liga mais. E aí, isso sim, vai discorrendo várias experiências ruins que podem acontecer, que a gente já passou, tenho certeza, que muitas vezes você liga, aí você faz o pedido, às vezes você fala assim, tira a cebola, aí o cara manda com cebola. De novo, uma experiência negativa que pode impactar e deixar a marca ruim na cabeça do cliente. Isso quando você não vai, pergunta quanto tempo que demora. Em torno de 40 minutos a 50 minutos. Aí vê o cara entrega com 1h30. De novo, a experiência está sendo negativa. Às vezes o lanche chega lá, o seu sanduíche, seu hambúrguer, chega frio. Ou então chega meio destruído, né, meio amassado, meio desconjuntado, vamos dizer assim. Então são essas possibilidades todas que vão manchando essas imagens da empresa. Então, na prática, tem a ver, então, com todos esses momentos que a gente vai passando com o nosso cliente, a gente tem que estar atento a cada detalhe. Porque, infelizmente, nós, né, seres humanos, nossa empresa, tudo, nós somos medidos pelas nossas falhas. Eu costumo brincar igual o goleiro de um time de futebol. Tô na final de campeonato, aquele jogo pesado, 0-0, quem fizer leva, o cara tá na muralha, catando até vento. De repente, nos 45, chuta a bola e engole um frango. Cara, ninguém vai lembrar das 30 defesas que ele fez dificílimas, impossíveis no passado. A galera vai cair matando. Perdemos o campeonato porque o cara deu um frango aqui no finalzinho. A tua empresa é a mesma coisa. Então, a experiência do cliente, eu digo que é um pouco traiçoeira, porque o cliente ele vai sempre esperar mais do que ele recebeu hoje. Então, é um processo que é evolução constante. Você nunca pode regredir. Na pior das hipóteses, que não é legal você ficar estático, manter o nível, que já não é legal, porque nesse mundo de hoje que está tão acelerado, hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, assim até a tua empresa, enquanto ela estiver viva. Então, esse é o grande desafio, a gente poder estar sempre trazendo novidades, experiências diferentes e assim por diante. E aí eu escolhi, né, dentro desse tema que ele é muito amplo, de trazer um pouco de reflexão para a gente da jornada UAU. O que é a jornada UAU? Não sei se vocês já ouviram falar disso, né? Isso é um termo que, sei lá, estrangeiro, mas portuguesando, ele é o uau mesmo, né? Sabe aquele momento que você fala, uau, que massa que foi essa experiência? Você começar a pensar, eu queria deixar alguns insights para vocês aqui, de como que você pode trazer esse momento uau de chocar o seu cliente positivamente para dentro do seu negócio. E o momento uau, a experiência uau, ela acontece quando o cliente recebe mais do que ele espera. Simples assim, entre aspas. Então, na prática, a primeira coisa que o empresário tem que ficar atento é que ele não pode se contentar em fazer com que o cliente passe por uma experiência onde o produto funcione ou o serviço funcione. Não, isso é pouco. O que você pode entregar mais para esse cara para que a experiência dele seja, encantadora, que meio que traga algum sentimento?
que deixa alguma marca na cabeça, no inconsciente dele em relação à sua marca. Eu já amarro um gancho aí com o que o Marcelo trouxe para a gente lá do próprio Outback. Então, é o cliente receber algo inesperado que vai tornar a vida dele mais feliz, o dia mais feliz, ou então a vida dele mais fácil. Então, eu vou trazer um exemplo que ele até uma empresa grande. Depois eu trago exemplos de empresas pequenas, só para vocês verem como é que esse universo ele tem milhares de possibilidades. Tem uma empresa que chama Zappos. É uma empresa, uma loja de calçados online lá dos Estados Unidos. E eles são conhecidíssimos pela experiência UOL que eles geram nos clientes. Eles sempre arrumam alguma coisa para encantar o cliente. E uma das estratégias deles que ficou bem famosa é uma delas onde a pessoa comprava o calçado. E aí, olha para vocês verem como é que é sutil. Quem já comprou algum calçado online, por exemplo, você calça 40, que é o meu caso. Acontece isso muito com chuteira do futebol. Sempre tem uma diferença na forma ali. Aí eu peço a 40, eu peço a 40 no site, quando chega a marca tal, a 40 fica apertada, ou então fica grande demais. Aí você tem que solicitar a entrega de novo, fazer todo aquele trâmite, nessa brincadeira tem o desgaste de tempo, a experiência não fica legal. Então o que os caras fazem? Eles mandam entregar para o cliente 3 sapatos, ao invés de 1. Então, se eu pedir 40, eles mandam a chuteira número 39, a chuteira número 41 e a 40 que eu pedi. Então, eu automaticamente experimento os 3 modelos, o que melhor encaixar, eu fico, obviamente, e aí eles têm a logística reversa, você despacha no correio novamente aqueles outros 2 pares. Ou seja, é diferente. Aí você deve estar pensando assim, pô, Paulo, mas massa pra caramba, mas envolve grana, né? Envolve. De fato, é uma empresa maior, tem uma estrutura, mas é para pensar que existem várias empresas que têm grana, têm estrutura, mas que não fazem isso. E aí a gente pode começar a se inspirar nesses caras que fazem bem feito. Eu trago outro exemplo também dos Estados Unidos. Eu acho, estava pesquisando, lendo a respeito, estudando sobre vários conceitos aí. Eu achei essa história, depois vocês podem até olhar na internet, é super legal. É de uma fundação, ela chama Make-A-Wish. Como se fosse, faça um desejo, realize um desejo, faça um pedido, ou alguma coisa nesse sentido assim. E tem uma historinha dessa fundação que eles trabalham realizando desejos de pessoas, de crianças que estão debilitadas, pobres, que estão doentes, e assim por diante. E teve um caso que ficou muito famoso, de um rapazinho que o sonho dele era ser o Batman, ter contato com o Batman, enfim, ele era apaixonado no Batman. Então, e aí fizeram um pedido lá nessa Make-A-Wish, que ele queria realizar esse desejo, de conhecer o Batman, algo do tipo. Então, qualquer pessoa, o que nós pensaríamos no senso comum? Ah, beleza, paga alguém com a máscara do Batman, com a capa, tudo certinho, fantasiado, vai lá e surpreende o cara em casa. Essa fundação, ela fez algo muito maior. Eles fizeram, envolveram a polícia, por exemplo, eles arrumaram um personagem, um Batman adulto, arrumaram a fantasia para ele de Batman, e que eles chamaram de Bat-Kids, né? Tinha um Batman que é o cara grandão e Bat-Kids que era o pequenininho. E aí eles começaram a ter uma jornada como Batman dentro da cidade. Eles transformaram a cidade em Gotham City. Então, o que eles fizeram? Acionaram a polícia foi e ele chegou, fizeram tipo um protótipo de um carro do Batman para buscar ele lá, para acionaram o menininho para resgatar um gatinho que estava preso na árvore. Então, o menino foi lá, escalou, eles ajudaram o menino a escalar e tudo mais. Foi resgatar tal coisa, enfim. Ele teve o dia todo sendo protagonista como Batman. E foi tão bacana, né, que depois de alguns anos, em 2018, esse menino foi contemplado aí com a cura do câncer. Então, ele estava com câncer, com leucemia, e conseguiu a cura depois de um tempo. Esse caso ficou super famoso. Enfim, experiência do cliente também, um formato muito grande, mas aí é só para mostrar para vocês que não tem muito padrão, né? Acho que o que vale mais é a nossa criatividade. Mas beleza, Paulo, como é que eu trago então a experiência do cliente para dentro do pequeno negócio, que é a realidade desses 24 pessoas que estão conectadas aqui? Bom, trago para vocês alguns exemplos. Coisas simples, pequenas, mas que o intuito é fazer com que o cliente sinta a felicidade em algum momento, facilite a vida dele ou algo do tipo. Uma primeira,
um bar aqui de Varginha que oferece, ele é especializado em escondidinho. Super simples, todo pedido escondidinho, eles fazem um cartãozinho escrito à mão, cola lá em cima com uma mensagem passando uma energia positiva ou algo do tipo. Isso hoje, se parar para pensar, tá até meio batido. Mas eles fizeram isso lá no começo, foi um dos pioneiros que eu não tinha visto ainda. E qual foi a postura? Ah, legal, você fica feliz porque é um momento bacana, você pede uma comida para estar lá, para compartilhar com alguém, e aí, de repente, você é surpreendido por um bilhetinho daquele, num momento tão difícil, e você tira foto e posta no Instagram, lá no Store, marca o cara e fala, ó, que legal, recebi esse mimo, e aí eu conto para 1.000 e tantos amigos que eu tenho, por exemplo, na minha rede social. Olha a experiência, né? Me arrancaram um sorriso de felicidade. E outro detalhezinho, né? Tem aqui, mas vou até falar o nome também, né? O H2 Cachaçaria, eles mandam um cartão explicando como que você higieniza o seu produto antes de consumir. Então, são 6 etapas. Enfim, um pequeno detalhe, mas mostra que a empresa está com cuidado, atenção, carinho, teve um cuidado a mais com o seu cliente. Outra forma de você gerar uma experiência para o cliente diferenciada. Tem uma outra aqui que aconteceu comigo, isso antes da pandemia, antes de ficar hoje eu não tenho viajado, muita coisa home office, mas um dia, vou falar o nome também, Itajubá Flat, é um hotel lá de Itajubá. Sempre fico nesse hotel, gosto de ficar lá, um hotel bacana, localização legal. Já me tem como cliente, mas um dia eu fui surpreendido pelo quê? Fui lá, fiz a reserva, né? O pessoal já me conhecia pelo nome, Paulo do Sebrae, já sabe que eu gostava de ficar no andar mais alto, numa posição tal, enfim, eu tinha então meio que um quarto meu lá, que eles sempre me deixavam. E aí um dia eu cheguei, fiz check-in, um pouco deixei a mala no hotel, em cima da escrivaninha, tava lá 2 chocolatezinhos, um cartão escrito à mão, e aí o pessoal colocando lá, pô, Paulo, estamos felizes por você estar aqui, na linguagem muito descolada. Eles fizeram a carinha lá, feliz do lado. Ou seja, de novo, um vínculo emocional que eu não esqueço. Já tem uns 2 anos que eu passei por essa experiência, e sempre quando eu vou lembrar da experiência do cliente, me vem a memória a eles. Um outro exemplo também que me aconteceu recentemente, aqui em Varginha, chama Le Cherrier, é um rapazinho que faz uns bolos artesanais muito gostosos, muito massas. E aí um dia eu lá conversando com ele, me indicaram esse bolo, eu fui olhei, gostei, vou pedir para experimentar. Pedi e gostei. Como eu gostei, pedi de novo, só que eu pedi 3 unidades. E aí, nessa segunda vez que eu pedi, o rapaz mandou para mim um pão de mel. Ou seja, um brinde, é uma coisinha que, pô, legal. E nessa brincadeira, além de me arrancar um sorriso, uma satisfação, eu experimentei o produto e a chance de eu comprar um pão de mel na próxima vez é muito grande porque é muito gostoso. Ou seja, o cara, ele, de maneira criativa. E aí, pessoal, esses mimos, eles entram no seu custo de marketing. Isso faz parte da estrutura de custos, é investimento que você está fazendo no seu cliente. Então, perceba que são algumas possibilidades. Vou dar um exemplo do próprio Sebrae. Essa iniciativa até surgiu em Poços de Caldas, que viralizou para o estado todo. E aí, quando eu falo que a experiência do cliente ela surge em pequenos detalhes e requer muito pouco investimento. Todo mundo está atendendo de máscara, né? Tá aquele clima chato e tal. Então, se você for no Sebrae de Poços de Caldas, vai se deparar com uma espécie de um porta-retrato na mesa de cada atendente, todo mundo de máscara, mas com uma frasezinha bacana, né? Por trás de uma máscara tem sempre um sorriso no momento de te atender. Ou seja, uma mensagenzinha calorosa, legal, uma iniciativa super bacana que viralizou para o estado todo, todos os Sebrais hoje de Minas tem essa iniciativa que surgiu daí de Poços. Não sei quem foi o autor da ideia, eu achei fantástica. Quando eu vi no grupo, achei muito massa mesmo. Experiência do cliente, preocupação, cuidado com mínimos detalhes. Quanto que custa imprimir uma foto, um porta-retratozinho e deixar lá na sua mesa para atender o seu cliente? Cara, é muito pouco, mas é diferente. O tal do conectar de alguma forma com o seu cliente. Bom, pessoal, só que, como eu disse, nem tudo são flores. E aí, nós temos casos, né, de experiência ruim do cliente, como eu disse. A nossa régua está alta. E nós temos que ficar cada vez mais atentos com esses detalhezinhos. A jornada UAU é você pensar no seu modelo de negócio, o que você pode fazer de diferente para encantar seu cliente, para arrancar um suspiro dele, um sorrisinho, qualquer coisa que do gênero que seja. Eu deixo até como desafio.
eu não sei quais os tipos de negócio que tem aqui online nessa noite com a gente, mas, cara, se você sair daqui pensando, pensa alguma coisa, o que você pode fazer de diferente? Simples, que seja uma bala, meu amigo, que seja um copo de água para o seu cliente, não sei, mas que seja um detalhezinho, pensar aqui para levar para a sua empresa. Acho que pode fazer toda a diferença, principalmente nesse momento de pandemia, onde as pessoas estão carentes de relacionamento. É um momento onde está todo mundo em casa, qualquer coisinha que você faça, você vai tirar um suspiro do seu cliente. Então fica esse desafio para você. Eu espero também que vocês não sejam do time que joga a experiência ruim do cliente. Por exemplo, máquina de cartão. Cara, nós estamos tão enjoados, o cliente está tão chato, e eu me envolvo nessa também, eu tenho certeza que vocês também. Nós estamos tão exigentes que você vai passar cartão, quando a internet do cartão, da maquininha não funciona, cara, que tem bipa e tem que passar de novo, você fica puto, você fala, mas caramba, eu tô perdendo 5 segundos da minha vida. É meio que tipo isso, você fica naquela lá. E isso é uma realidade, cara. Tipo, quando eu vou pegar meu almoço aqui, que eu moro num bairro mais afastado da cidade, um bairro mais novo, então a internet às vezes não funciona legal. Aí o cara já chega e já fala, puta merda, vai vir esse negócio que não vai passar. Porque eu tô perdendo 10 segundos, eu tô ficando puto por causa de 10 segundos. E a realidade, tenho certeza que vocês passam por uma situação dessa. Então, o cuidado em ter uma internet decente na tua empresa para passar o cartão com 1 segundo, já é experiência positiva. Não seja aquele cara que tem uma maquininha de cartão que fica ali pensando, atrapalhando, é um mero detalhe, mas faz toda a diferença. Tem gente que tem e-commerce, não sei se alguém tem e-commerce aqui. Tem pessoas que estão lá e você vai comprar no site do cara, de novo, é caça ao tesouro. Você quer clicar no botão comprar, meu amigo, o trem é tão mal feito que você não sabe aguentar o botão. Ou então tem alguns sites que até o contrário. Você comprou, mas você quer entrar no Fale Conosco, no contato? Não tem. Você tem que clicar na aba tal para entrar na aba tal, para depois navegar para não sei quantas telas para chegar no telefone, que você liga e ninguém atende. Na hora de vender, beleza, na hora de você solicitar aquele muro das lamentações. Então, tudo isso são experiências ruins no dia a dia que eu estou trazendo aqui para vocês. Outra coisa, né, que a gente sempre fala também, aí talvez tenha alguém da prestação de serviço aqui, ou de uma revenda com prestação de serviço. Aí você vai, solicita e compra um armário na loja. São uns poucos que você tem uma venda de móveis domésticos. Aí eu compro um armário de cozinha. Aí eu chego, tem todo o atendimento legal, educado, atende como a Miriam trouxe lá atrás, né? Faz, capricha, paguei, pá. Vai entregar no dia tal. Aí beleza, em sexta-feira entrega. Aí chega sexta, entrega. Mas entrega, mas aí não vem o quê? O montador. Pô, a experiência não foi tão legal. Aí fala, não, o montador vem 2 dias depois. Aí o montador vem depois de 15 dias. Cara, zebrou tudo, meu amigo. Tudo que você construiu lá atrás, de entregar no prazo, atender legal, de pagar, de ter uma condição boa, cai por terra, ninguém vai lembrar disso, só vão lembrar desse atraso que o cara vai fazer. Ou então, quando você vai contratar um prestador de serviço, não sei se tem alguém aqui que trabalha com manutenção, tipo uma área de aluguel. Eu estou falando, pessoal, muitos desses exemplos são experiências minhas, que eu trago aqui de vivência mesmo. Eu tive uma experiência recentemente, eu mandei dar uma ajeitada aqui no meu apartamento, e, cara, foi terrível, tenebroso. Eu chamei um cara, peguei um cartão dele num passado aí, eu chamei o cara aqui, beleza. O cara fez tudo, menos consertar as coisas que ele precisava consertar. Então, a parede branca, tudo limpinho, pintadinho. O cara vai entrar com uma escada no apartamento que era para escalar um prédio de 30 andares, sabe? Que as escadas não cabiam nem aqui dentro do apartamento, negócio fechado. Aí o cara vem com uma escada gigante, eu falei para ele, toma cuidado com as paredes. Não vou falar para o animal. Quando eu falo para o cara não tomar cuidado com a parede, ele mete a pé da escada da parede, arranca uma lasca lá perto do rodapé. E aí o cara vai cortar um varão lá para arrumar tal, e de repente ele corta o varão errado. Pô, eu perdi um varão. Eu contratei o cara justamente para não ter dor de cabeça e emolação, porque eu imagino que o meu tempo ele pode ser mais valioso para mim fazendo outras coisas do que fazendo todas essas paradas. Aí o cara vem e fez tudo errado. Ele cortou o varão errado. Aí o cara vai arrumar um vazamento da pia. Vocês podem achar que é piada, que é conto de palestrante, mas né, não. Assim, o cara tinha um vazamento na pia. Ele conseguiu deixar a pia com 2 vazamentos. E assim, foi terrível. E aí é um detalhezinho.
Você imagina, lógico que eu não vou falar numa palestra o nome do cara, mas tem amigos meus que eu nunca deixaria o cara ser contratado por ele, porque é uma experiência muito ruim. Então, numa dessa, quantas vezes existem, né, profissionais que a gente indica, mas quantas vezes a gente não indica por causa de detalhes? E isso quando ele foi deixando furadeira em cima da cama, no edredom branco, e assim por diante. Um show de lambança, coisas simplesinhas, que a gente não pode deixar, não pode se dar o luxo de acontecer. E para fechar aqui, para passar para a Miriam fazer o arremate, uma outra experiência. Eu atendo vários clientes em consultorias, e tem um cliente meu de uma cidade aqui do sul de Minas, que eu dou consultoria continuada para ele. Tenho acompanhado ele já faz uns 2, 3 meses. E a gente está tentando reposicionar essa revenda dele no ambiente digital, estamos fazendo várias ações, está sendo bem legal. E uma delas foi justamente o quê? Levar ele para o meio digital para poder vender outros canais, e aí eu fui testar o básico. O que eu fiz? Entrei em contato com a empresa por um outro canal, né, por um Instagram de uma outra pessoa, solicitando um orçamento, tentando comprar. Beleza, eu entrei em contato por esse perfil fake na sexta-feira, foram responder no sábado o meu boa noite, e foram me responder o que eu perguntei na segunda-feira. Agora você imagina, vocês acham que se eu fosse comprar tipo um fogão, eu vou esperar o cara ter a boa vontade de me responder uma pergunta simples, que era o seguinte: vocês têm tal móvel no seu estabelecimento? Que eu sabia que tinha, porque eu estava alinhado com o proprietário. Então, galera, uns simples coisas, experiência ruim. São pequenos detalhezinhos que a gente acaba, como se diz, sendo influenciados negativamente. E aí, para que vocês possam gerar uma experiência legal, eu cito aqui 5 pontos principais. Primeiro, empatia. Cara, tente pensar com a cabeça do seu cliente. Tente sentir como o cliente sente a experiência da sua empresa. Tente olhar para a sua empresa da porta para dentro. Então, vai lá de fora, dá uma olhadinha para a fachada da tua empresa. O que você acha da fachada da sua empresa? O que você acha do Instagram da sua empresa? Que é uma vitrine. Ele tá legal? Tá convidativo ou tá meio que expulsando? Então, se coloca no lugar do cliente, imagine a experiência que ele tem com o seu estabelecimento. Você seria feliz, encantado em passar por essa experiência? Primeiro passo para vocês criar uma jornada dual, essa reflexão. Segundo, criatividade. A criatividade, ela é uma skill, uma habilidade, né, que ela não é nata, ela é desenvolvida e como a gente sempre diz, tem alguns castradores de criatividade. E uma delas é justamente o medo de errar, comparação. Então, quer criar uma jornada uau? Tem umas ideias, não tenha medo de colocar em prática. Então, pensa em alguma coisa diferente que vai encantar seu cliente e jogue por terra julgamentos, medo de julgamento. Faz, testa, vê o que vai dar. Então, esse é um ponto. E, por último, foco no cliente. Esse é sempre um desafio que vocês precisam manter, focar no cliente, não esquecer de que vocês nasceram e existem para atender clientes. Eu sempre digo o seguinte: seja obcecado pelo seu cliente, não pelo concorrente. Cara, as respostas que você busca para o seu negócio não está no concorrente, está no seu cliente. Então, foca nisso, que tem certeza que você vai ter bons resultados. E o último detalhe, eu fecho e passo para você, Miri, que eu lembrei agora que é muito importante. Amarra com relacionamento e amarra com experiência. Galera, invista em gente, invista em time. Não adianta você ter a empresa mais linda do mundo, o prédio mais top, a loja mais fantástica, o site mais sinistro do mundo, você não tem gente boa atrás. São pessoas que mantêm uma empresa de pé, são pessoas que fazem a engrenagem rodar. E aí eu sempre digo, né? Paga treinamento, investe, faz a sua parte. E depois você pode cobrar. Muitos me falam assim: Paulo, mas eu vou investir no meu funcionário, depois ele vai embora. Isso é uma visão muito pobre, pessoal, muito míope. Só para exemplificar, vamos supor que você tenha 3 vendedores na sua loja e você não investe no seu time porque você tem medo de perder os seus vendedores. Você acha caro pagar um treinamento de R$200 e depois ele ir embora no mês que vem. Imagine só, esses 3 vendedores da loja de calçados e esses caras perdem, põe R$30, põe R$35 por dia em vendas, que é fácil acontecer. Eles deixam de vender R$35 por dia em calçados, por exemplo, por falta de treinamento. Cara, 35, vamos supor que fosse 30 dias que estivesse funcionando. R$35 vezes 3 vendedores,
um pouco dá 100. 100 vezes 30 é 3 pau de faturamento a menos no teu bolso. 3 mil. E você tá muquirana pensando que duzentinho vai quebrar a sua empresa. Que quebra a empresa é funcionário ruim. É funcionário que não produz, que não está engajado, tudo mais. Então, capricha, põe grana, investe, faz tua parte, porque aí sim você tem autonomia para você cobrar a contrapartida. Porque de nada adianta você querer cobrar o resultado de um cara que você sequer nunca treinou. Não vai fazer sentido um negócio desse. Então, vou fechando aqui. Miriam, passo para você. Acho que eu estourei 3 minutinhos na fala aí, desculpa. Tranquilo. Paulo, só complementando, gente, pior do que investir no colaborador e ele ir embora é não investir e ele continuar. Pensei muito nisso. Porque aí é péssimo para a empresa, é péssimo para a imagem. E complementando também algumas coisas que o Paulo falou, às vezes a gente pensa assim, eu preciso ter empatia no atendimento. Idêntico ao que o Paulo falou. E aí, quando a gente pensa na empatia, a gente pensa assim, eu tenho que atender o cliente como eu gosto de ser atendido. Gente, não é isso. Empatia é atender o cliente da forma como ele gosta. Então, por isso, a gente precisa conhecer esse cliente. E aí, quando a gente faz um paralelo entre atendimento e experiência, o que a gente tem? O atendimento, gente, ele é reativo. Então, é ação e reação. Então, por exemplo, oi, bom dia, posso te ajudar? Pode, eu preciso de uma blusa. Que cor que você quer? A gente começa nesse sentido de ação e reação até fechar a venda. Fechou a venda, acabou. A experiência não, a experiência ela é proativa. A experiência é quando você faz uma ligação para o seu cliente, fala assim, olá, aqui é da empresa X, a gente se identificou aqui no nosso cadastro, que está chegando o aniversário da sua esposa. No ano passado, você comprou uma cesta de café da manhã para ela. A gente sabe que você deve estar na correria do seu dia a dia e a gente tem novas opções de cestas que a gente pode encaminhar para sua casa e facilitar o seu dia. O pagamento pode ser feito através de transferência bancária, a gente também tem a opção do cartão. Gente, isso é trabalhar a experiência do cliente. É facilitar a vida do cliente. Por quê? O cliente, principalmente o cliente pós-pandemia, ele quer comodidade e ele quer o digital e sem contato. Então, prezem muito por isso. O cliente, ele vai querer comodidade, ele quer facilidade. As pessoas querem sim, é o que eu sempre falo. A empresa física, ela nunca vai deixar de existir porque a gente tem a necessidade de contato, desse contato humanizado. Mas facilitem a vida do cliente. E aí, quando a gente fala em experiência, a gente está falando desde o momento que o cliente chegou na porta da sua empresa, que ele olhou a iluminação da sua empresa, que ele sentou e viu se as mesas estão limpas, que ele fez o pedido e foi bem atendido, se o pedido demorou, o aroma, o cheiro que estava dentro da empresa, se ele pegou fila na hora de fazer o pagamento, como que ele foi atendido, se esse pagamento foi rápido, se deu problema na maquininha, igual o Paulo falou, se pós esse atendimento ele recebeu uma mensagem agradecendo pela preferência e pedindo para ele fazer uma avaliação, dar um feedback da empresa. Isso é trabalhar a experiência do cliente. E aí, dando 2 exemplos que eu acho fantásticos, um que é muito famoso, que é da Arezzo, que é da cliente que era cadeirante, foi comprar um tênis pelas redes sociais e ela viu um tênis que tinha um zíper que para ela seria mais fácil na hora de calçar o sapato. Comprou o tênis, mas a hora que ela recebeu o tênis, o que aconteceu? Aquele zíper era só um detalhe do tênis, não era um zíper efetivo ali. O que ela fez? Ela devolveu o produto, ela fez a devolutiva explicando que ela era cadeirante, que ela não tinha como calçar o tênis daquela forma. A Arezzo, é claro que aí já é uma grande empresa trabalhando. O que a Arezzo fez? Ela elaborou um tênis para a necessidade da cliente, com um zíper e mandou na casa da cliente. Isso é trabalhar a experiência. E aí, trazendo para o que o Paulo falou, para a nossa realidade de micro e pequena empresa, eu vivenciei numa choperia em Poços. O ano passado fui comemorar meu aniversário, porque toda a minha família é daí, todo final de semana eu estou aí. E eu fui comemorar meu aniversário e chamei 2 casais de amigos. E aí, durante a nossa conversa lá no almoço, meus amigos comentaram que era meu aniversário. E beleza, eles escutaram o comentário, mas nem foi com o garçom, a gente estava comentando. Quando terminou o almoço,
o garçom chegou, falou assim para mim aqui, o proprietário da choperia pediu para te entregar esse petit gâteau. Ele tá lá no fundinho, ele pediu para entregar para você. Gente, pensa a primeira coisa a hora que eu fiz, a hora que eu recebi isso. Eu tirei a foto e postei no Instagram, marcando a empresa. Olha só como a experiência para mim foi positiva a ponto de colocar a empresa dele nas minhas redes sociais. Por quê? Porque eu gostei da ação dele. Ele não precisava ter feito aquilo. Gente, é nas mínimas ações, como a Alessandra comentou aqui no chat, que a gente consegue conquistar os nossos clientes. Então, pensem assim, na minha empresa, o que eu posso fazer de diferenciado? Quando a gente começou a pandemia, foi na semana de 16 de março, e aí estava todo mundo naquela agitação. Eu lembro que eu pedi um lanche, a gente já estava trabalhando home office, veio o lanche, veio uma mensaginha para mim, fique tranquila, tudo isso vai passar. Gente, é nos mínimos detalhes, eles escreveram a mensagem à mão, ainda fizeram uma carinha, igual esses emotions, de alegria. É nos mínimos detalhes que nós conquistamos os nossos clientes todos os dias, mas também são nos mínimos detalhes, igual aconteceu o caso do armário, que levou um mês para montagem, porque aí depois disso teve inúmeros problemas, eu consegui montar esse armário agora no começo de agosto. Então, assim, é nos mínimos detalhes que a gente ganha, mas também nos mínimos detalhes que a gente perde esse cliente. Eu queria só deixar essas dicas para vocês, passo a palavra aí para o Marcelo. Muito bom, muito bom. Bom, resumindo um pouco, acho que foi uma grande aula, o Paulo discorreu bastante sobre o assunto. A questão da experiência do cliente, eu vou contar um caso aqui de Poços, uma pizzaria de Poços, não vou falar o nome, mas eu e minha família, a gente costuma comer pizza na sexta ou no sábado à noite. E eu baixei o aplicativo da pizzaria. 6h30 ela me manda. Quer dizer, se eu tenho ideia de comer pizza, eu vou direto para ele. Eu não vou nem pesquisar outro. Eu sou bem atendido, lógico. Se não fosse bem atendido, eu não usaria, não teria nenhum aplicativo. Mas por ter o aplicativo e essa conexão, ele já tem uma vivência, uma experiência. Qual é a minha experiência? Qual é o meu modo de pedir, o horário que eu peço, o dia da semana, e já antecipa. Então, a experiência do cliente é você reunir informações sobre o seu cliente e mantê-lo na sua base de dados. Outra coisa importante que o pessoal comentou, o Paulo falou muito, de você ter uma experiência negativa. Na hora da venda é tudo maravilhoso, faz de tudo para vender, mas na hora da entrega não. A questão da venda, o treinamento que o Paulo comentou, não é só para o vendedor, o que atende, o que está na linha de frente com o cliente, é para a tua estrutura. A tua estrutura tem que sustentar o que você fala, porque senão você gera uma experiência negativa, e essa experiência negativa não vai para frente. Então, muito obrigado. A gente se encontra amanhã às 20 horas. Grande abraço a todos e boa noite.